Seguimos no tema, quero dividir minha fala aqui em duas questões. E vou seguir no tema da saúde, porque a situação é mais grave do que parece. Nós temos uma atenção básica com gravíssimos problemas. Nós poderíamos ter muito mais equipes de saúde da família, muito mais agentes de combate às endemias, agentes comunitários da saúde, e não temos. Temos falta de médicos nas nossas UBSs. Lembrando que essa casa autorizou a contratação de médicos substitutos, mas o contrato que nós temos de médicos substitutos são apenas dos clínicos. Pediatras e ginecologistas em férias não são substituídos por essas empresas. A época de janeiro e fevereiro é o caos que se instaura. Bom, outros atendimentos, consultas especializadas. E uma parte aqui, eu sei que o vereador, licenciado dessa casa, secretário de Saúde, Rafael Bueno, tem feito um esforço de sanar e diminuir as filas. Agora, quem governa, e o problema não é do Rafael, o problema é mais amplo do governo, tem que ter um plano de ação permanente para isso. No outro lado, na média e na alta, janeiro, concomitante a essa situação absurda da terceirizada, nós temos os hospitais colapsando. Os leitos não rodando no sistema porque as pessoas ficam internadas mais tempo. E aí pessoas na UPA entubadas. Eu não sou da área da saúde, mas não é normal que pessoas fiquem entubadas na UPA, porque não tem leito. Então, o sistema público de saúde é um dos principais calcanhares de Aquiles da nossa cidade. É um problema do governo Adiló, mas quem sofre é a cidade. E o prefeito Adiló ficou 4 anos e pouco com a mesma secretária, mudou agora. O secretário Rafael, que se disponibiliza, vem aqui, fala com as pessoas, mas as pessoas seguem morrendo. Então, a situação é caótica, o governo precisa sinalizar e chorar dizendo que não tem dinheiro não resolve. Não resolve. Para quem está com uma pessoa na fila, aguardando leite 7, 10 dias, aguardando uma colonoscopia há 2 anos, não resolve. Então, esse tema é de máxima atenção e nós precisaremos nos debruçar nessa casa, sob pena da população seguir sofrendo. E concluo a minha fala dizendo que estou muito feliz de ser do PT, sou muito feliz de ser do governo Lula, e a semana passada nós recebemos o companheiro Renan Filho, companheiro do MDB, que é ministro do Trânsito e Transportes, e veio dar uma boa notícia, vereador Cláudio Libardi, porque, olha, eu quero ser prefeito. Não logo, mas quero ser prefeito com um governo que invista como o governo Lula investe em Caxias. E para a alegria de todos nós, graças ao governo Lula, vai ter um viaduto lá na BR-116, histórico. Eu não sei, acho que o último viaduto da cidade é do Sartori. Depois do Sartori, em que pese as nossas divergências, não teve mais grandes obras. O último viaduto Sartori. Vai ter com o recurso do governo Lula. Duplicação da BR-116. Direção Planalto a São Remédio. Dinheiro do governo Lula. Um projeto, um pré-projeto ainda do prefeito Alceu, que era mudar a BR-116. Tirar a BR-116 da área urbana da cidade. Governo Lula. Ainda, aeroporto de Vila Oliva. Governo Lula. Policlínica. Governo Lula. 2 UBSs. Governo Lula. Obras de drenagem. Governo Lula. CAPS.
Governo Lula, ampliação do Hospital Geral, governo Lula, e meu tempo chegou a acabar aqui, gente. Não tenho mais tempo, porque é tanta obra do governo Lula, e a última obra, para citar hoje, porque a semana que vem tem mais, no meu grande expediente, vão ser 20 minutos, declaração de líder e grande expediente, só para falar de obra do governo Lula, é o campus da URGS, que está abrindo com psicologia e outros cursos. Parabéns, governo Lula. O que salva a nossa cidade e a incompetência do governo Adiló é o governo Lula. Vem o Tetra, o painho está de volta aí e nós vamos seguir investindo o dinheiro do governo federal, o governo do povo brasileiro, para melhorar a vida da nossa gente. Muito obrigado, presidente Wagner Petrini. Obrigado, vereador Carenhato. Próximo inscrito do Pequeno